Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quem decide o que você chama de ciência? Não quem executa, quem decide antes. Porque quando alguém controla as perguntas, não precisa controlar as respostas. E é aqui que a história fica interessante, porque esse tipo de poder não aparece em manchetes. Ele aparece em consensos. E quando todo mundo concorda, quase ninguém questiona. Ao longo da história moderna, um padrão se repete silenciosamente. Quem financia o conhecimento influencia a pesquisa. Quem influencia a pesquisa molda o ensino. E quem molda o ensino define o que passa a ser considerado verdade. Não é conspiração, é estrutura. Grandes fundações privadas ajudaram a organizar educação, ciência e saúde global. Isso trouxe avanços reais, mas também criou limites invisíveis. O que não se encaixa no modelo não é proibido, apenas não recebe atenção, não recebe recursos e, com o tempo, desaparece. O silêncio é mais eficiente que a censura. Um sistema baseado em soluções contínuas é previsível, estável, fácil de gerenciar em escala global. Já prevenção profunda, mudanças estruturais e soluções descentralizadas são imprevisíveis. E sistemas não seguem ideais, seguem incentivos. E agora fica a pergunta que realmente importa. Quem hoje decide o que é prioridade global? Quem define crises, soluções e investimentos bilionários? No próximo documentário, vamos seguir o rastro dessas decisões até instituições que quase ninguém questiona. Se você acha que o poder precisa se esconder, talvez ainda não tenha entendido como ele realmente funciona. E se o maior erro das pessoas fosse procurar uma grande conspiração, quando na verdade o verdadeiro poder não conspira? E se tudo estivesse funcionando exatamente como foi planejado, não por uma pessoa, não por uma família, mas por um modelo criado para se perpetuar sozinho? Talvez o que você está prestes a ouvir não esteja nos livros porque nunca precisou ser escondido. Ele sempre esteve à vista. Quando falamos em poder, a maioria imagina reuniões secretas, salas escuras e decisões ilegais. Mas os sistemas mais eficientes não funcionam assim. Eles operam por meio de fundações respeitadas, universidades renomadas, especialistas reconhecidos, consensos científicos. Tudo dentro da lei, tudo aparentemente transparente. A pergunta não é, isso é legal? A pergunta é, quem desenhou as regras? Observe um padrão histórico curioso. Quem controla o financiamento influencia a pesquisa. Quem influencia a pesquisa molda o ensino. Quem molda o ensino define o que é verdade aceitável. Esse ciclo não precisa de imposição, ele se autoalimenta. E foi exatamente esse modelo que grandes fundações privadas ajudaram a estruturar no início do século XX. Não apenas a Rockefeller, mas ela foi uma das mais eficientes. Agora vem a parte que raramente é discutida. Um sistema de saúde baseado em tratamentos contínuos, protocolos fixos e soluções padronizadas é previsível. Previsibilidade gera estabilidade econômica, controle de risco e planejamento de longo prazo. Já a prevenção profunda, as mudanças estruturais de estilo de vida e soluções descentralizadas são imprevisíveis. Não é uma acusação, é uma lógica de sistema. E sistemas seguem incentivos. Você já percebeu como certos temas simplesmente não avançam? Não são proibidos, não são censurados abertamente, eles apenas não recebem financiamento, não viram prioridade, não entram nos currículos. O silêncio é mais eficaz que a repressão, porque não gera resistência. O que não é incentivado desaparece sozinho. Hoje, quando o mundo enfrenta crises globais de saúde, as decisões seguem um roteiro conhecido. Poucas instituições definem direções. Poucos especialistas validam soluções. Bilhões seguem protocolos.
Isso não prova uma conspiração, prova algo mais complexo. Um sistema tão bem estruturado que ninguém mais questiona suas bases. E quando questionar se torna estranho, o sistema venceu. Se o conhecimento é financiado, se a ciência é institucionalizada, se a verdade é validada por consenso interno, onde termina a busca pela verdade e começa a manutenção do sistema? Essa não é uma pergunta perigosa, é uma pergunta necessária. Porque questionar estruturas não é negar avanços, é entender quem escolhe os caminhos possíveis. Talvez o maior truque do poder moderno não seja mentir, mas definir o que pode ser discutido. Não existe um vilão central, existe um modelo. E modelos sobrevivem mesmo que seus criadores já se foram. Se você chegou até aqui, já entendeu mais do que a maioria. Siga a página, compartilhe este vídeo, porque algumas das maiores influências da história nunca precisaram se esconder. Elas apenas se tornaram normais.